Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e vamos continuar a nossa análise do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, né? Nós estamos no capítulo 7, o capítulo 7 se chama Trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então é assim, muita gente pensa que o trabalho ele só significa o alimento material, o salário, a venda, o lucro e assim por diante. Não, o trabalho é alimento espiritual também. Quando nós trabalhamos em nosso trabalho material, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Não só no nosso trabalho. Quando a gente está assistindo algum programa, nós também estamos nos alimentando daquele programa. Quando nós estamos entretidos com algum programa, nós estamos nos alimentando, o nosso espírito está se alimentando daquelas informações. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com as informações que a gente assiste, que a gente olha na televisão, tá? A gente não pode ficar assistindo aí qualquer programa de televisão, não. A gente precisa escolher mesmo, com critério, tá? Tentar evitar os programas violentos, tentar evitar os programas que você assiste o programa, parece que o mundo está acabando, né? Não, a gente tem que evitar esses programas, tá? Nós precisamos nos sintonizar com coisas boas. E o trabalho também é um alimento. Quando você faz bem o seu trabalho, o seu espírito está sendo alimentado, tá bom? Mas aqui o Emmanuel, vejam nessa fala aqui, o Emmanuel está falando de trabalho material mesmo, tá? Olha só o que ele vai falar. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. Por que ele está falando isso? Por exemplo, na época da Roma Antiga, o que acontecia? Os patrícios, a classe nobre de Roma, eles não trabalhavam de forma alguma, tá? Trabalho era só para os escravos. Então, existia inclusive escravos para educar os próprios filhos. Quem educava os filhos eram os escravos, não eram os pais. Os professores eram escravos. Então, existiam escravos intelectuais e escravos braçais, tá? E quando, numa guerra, um povo era dominado ali por outro, ele se tornava escravo do outro povo, tá? Era assim naquela época, e é isso que ele está falando. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil, de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. Então era o castigo, né? A própria palavra trabalho vem de trepalium. Trepalium é um instrumento de tortura, de castigo, tal, né? A palavra trabalho vem dessa palavra trepalium e a própria palavra trabalho ele lembra o castigo, né? Mas nós precisamos dissociar isso da nossa mente. Trabalho é importante para as nossas vidas, claro, na medida correta. A gente não pode também exagerar de trabalhar, né? Não é isso que eu estou falando. Então, por exemplo, você não pode aí passar, sei lá, 12 horas por dia no seu trabalho, 14 horas por dia no trabalho, né? É muita coisa, né? Você precisa ter o equilíbrio, tá? Mas aqui então o Emmanuel está falando isso, por quê? Porque o trabalho antigamente era realizado somente por escravos, somente por aqueles que perdiam na guerra. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Então, quem era rico naquela época, quem era nobre, quem tinha poder, ele ficava sem fazer nada e achava que aquilo ali que estava certo. Mal sabia ele
o problema que ele estava causando para o seu próprio destino. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Então, trabalho é uma lei de Deus, tá? Nós precisamos trabalhar. Cristo, quando ele está encarnado aqui, ele ensina o seguinte, que ele trabalha e o meu pai também trabalha até hoje. O meu pai, quando ele fala meu pai, é Deus, né? Então, o que ele está falando? Que ele trabalha, ele continua trabalhando e Deus também continua trabalhando, continua criando, né? Continua criando universos, continua criando mundos. O trabalho não para ninguém. Isso é lei divina, tá? Isso não é discurso só para tentar fazer as pessoas trabalharem, não. Isso é lei divina, tá? Isso é lei divina. Nós temos que trabalhar, tudo trabalha na natureza. As flores trabalham, as árvores trabalham quando nos dá frutos, a terra trabalha, o mar trabalha, tudo trabalha no mundo, tá? Tudo trabalha no universo. Não existe ociosidade no universo. A única ociosidade que pode existir é do ser humano que não entendeu ainda o valor do trabalho e não entendeu o quanto vai sofrer se não trabalhar. Chico Xavier, ele costumava dizer o seguinte, que só existe uma forma de evoluir. É desidratando. Desidratando como? Ou você desidrata chorando, ou seja, sofrendo, ou você desidrata suando, ou seja, trabalhando. Então, só existem duas formas, uma forma de evoluir, desidratando. E eu prefiro o caminho do trabalho. Por quê? Porque o trabalho, eu não gosto de sofrer. Não sei quanto a você, mas eu não gosto muito de sofrer, não. Eu prefiro trabalhar porque assim eu não vou sofrer. Eu vou conseguir evoluir sem precisar passar pela dor, tá bom? Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Então, muitas vezes, quando a gente não tem problema nenhum, a nossa mente não tem trabalho, a gente não dá trabalho, a gente precisa dar trabalho para a nossa mente. Os problemas, quando eles vêm para nós resolvermos, para nós trabalharmos esses problemas, eles nos ajudam, eles fortalecem a nossa mente, porque esses problemas treinam a nossa mente para resolver esses problemas. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda, quanto se amolgam à ilusão da preguiça. Então é assim, as pessoas que decidem ficar na preguiça, sem fazer nada, que tem muito dinheiro e que acha que a vida é só ficar curtindo a vida, tal, essas pessoas, é como se elas sentassem na margem da evolução. Imagina que a evolução é um caminho, tá? É uma estrada. Aí essa pessoa pega, senta na calçada e fica olhando as pessoas evoluindo, enquanto ela mesma fica parada. Só que existem entes queridos, pessoas que nos amam, que estão muito mais adiantadas do que a gente nesse processo evolutivo e que estão esperando por nós. Então, quando a gente fica na preguiça, senta ali nessa calçada e fica vendo as pessoas evoluindo, nós continuamos nos atrasando cada vez mais. Então fica cada vez mais demorado para nos encontrarmos com esses seres mais evoluídos que estão bem à nossa frente, que eles não pararam em momento nenhum, tá? Então é importante trabalhar para que nós não fiquemos à margem da evolução. É isso aqui que o Emmanuel está falando aqui, tá bom? O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos. Quem que é o usurário, né? O usurário é aquele que guarda o dinheiro sem proveito. Não faz o dinheiro trabalhar. Só guarda o dinheiro só para ter aquele dinheiro. Não coloca esse dinheiro para movimentar a economia. Esse é o usurário, é aquele
tem uma outra palavra que talvez expresse melhor, sovina. Ele é o sovina. Ele guarda o dinheiro, mas aquele dinheiro não serve para nada. Ele fica só guardado lá, criando poeira, criando traças e assim por diante. E aí, o usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, porque aquele dinheiro que ele está acumulando, quando é em excesso, já não é mais dele. Ele está guardando um dinheiro que não era para ele guardar, não. Que era para ele estar fazendo esse dinheiro se movimentar para o bem de todos, para que todos sejam beneficiados por aquele dinheiro trabalhando. Mas, igualmente, o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Então, isso é um infortúnio, né? Ele ficar guardando dinheiro, riqueza, sem proveito de ninguém para ninguém, isso é um infortúnio que ele está erguendo para ele mesmo. Ele está erguendo uma cova enfeitada, adornada, e que vão atrapalhar as mais nobres faculdades do espírito dele. Quais são as faculdades mais nobres? O sentimento e o pensamento, a mente, a inteligência dele, o raciocínio. Então, ao invés de ele estar fazendo o dinheiro trabalhar, usando a cabeça dele para fazer o dinheiro trabalhar, para esse dinheiro ajudar outras pessoas, dar emprego, matar a fome e assim por diante, se ele pega e fica juntando esse dinheiro sem proveito para ninguém, ele está fazendo uma cova adornada para ele mesmo e que está atrapalhando o processo evolutivo dele mesmo. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram, repletas de movimento. Então, olha que interessante, isso é uma observação interessante do Emmanuel, né? Então não adianta você ir saindo fazendo as coisas de qualquer jeito, agindo por agir, fazendo as coisas por fazer as coisas porque alguém está obrigando e assim por diante. Não. Você vai ter que direcionar isso. Regiões infernais que ele está falando aqui são as regiões em que pessoas que ainda estão na ignorância, né? Pessoas que ainda acham que ninguém está vendo ele fazer o mal ali para os outros, pessoas que desencarnaram já e que continuam no erro de fazer o mal para os outros, de ficarem buscando vinganças. É isso que ele está chamando de regiões infernais, tá? E essas regiões tem muito movimento, tem um monte de gente trabalhando ali, vou colocar trabalhando entre aspas, né? Trabalhando para fazer o mal não é bem trabalhando, né? É um movimento, mas não dá para chamar de trabalho, né? É outra coisa, né? Então essas regiões infernais, elas são movimentadas, são altamente movimentadas. Então não adianta você só agir por agir, é isso que ele está falando. Então, além do trabalho e obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Olha só. Então não adianta você só ir lá para aquele seu emprego, para o seu trabalho, e você só ir por ir, fazer de qualquer jeito, atender as pessoas de qualquer jeito, fazer o seu trabalho de qualquer jeito. Ah, eu vou ganhar o meu salário do mesmo jeito, né? Tem muita gente que pensa assim, não tem? Não pode fazer isso, está errado. Quando você vai fazer um trabalho, você tem que fazer esse trabalho com prazer, com amor. É isso que Paulo fala acho que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, alguma coisa assim. Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não for com caridade, ou seja, se não for com sentimento de amor, porque eu quero fazer o bem para o outro, de nada adianta. Eu seria como um sino de bronze que alguém bate, faz um som no momento e daqui a pouco não acontece mais nada, não adiantou de nada. Então é isso que Paulo fala ali também na carta aos Coríntios. Ele fala que tudo que nós fazemos temos que fazer com amor.
com amor a nós mesmos e amor ao próximo, tá? Então, é importante você não só ir para o seu trabalho, mas ir de bom grado, ir de bom gosto, ir de boa vontade, trabalhar com alegria, trabalhar com vontade, dispersar o sono se você tiver com sono, atender bem ao cliente, fazer tudo direitinho. E aí sim você está crescendo espiritualmente. Tudo bem? Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Então, aqui na Terra, nós ainda precisamos trabalhar, nos esforçarmos para adquirirmos o nosso sustento, o sustento do nosso corpo físico. Mas, reparem, não é só isso. Não é só isso como a maioria das pessoas pensa que é. Tem muito mais do que isso ali no seu trabalho material, tá bom? Olha só a observação dele. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Todos nós temos direito, né, a isso, a água, aos princípios solares. Você pode tomar um solzinho lá, tal, né? Os recursos nutrientes da atmosfera, o ar que a gente respira, né? O nitrogênio que é fornecido para as plantas para formar os alimentos, os nossos alimentos e os alimentos dos animais também, né? Então tudo isso a natureza nos dá. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Então, aqui nessa Terra, nesse planeta, que ainda é um planeta de provas e regenerações, de provas e expiações, ainda não é um planeta de regeneração, nós ainda precisamos trabalhar para adquirir o nosso sustento, para adquirir o sustento do nosso corpo físico. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes todo aquele que discerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Então ele está falando aqui agora o seguinte, não é só o alimento material que é importante. Você pode começar um trabalho de crescimento espiritual a partir aqui do planeta Terra, fazendo bem o seu trabalho, atendendo bem o seu cliente, entregando bem uma mercadoria, falando a verdade para o seu cliente, não ficando empurrando mercadoria ali que o cliente não precisa. Então, fazendo dessa forma, você já começa a refletir os espíritos superiores da esfera divina. Então você já começa a se aproximar mais daqueles espíritos, daquelas pessoas que estão na vanguarda do desenvolvimento humano da Terra, que já estão mais adiantados. Você começa a se aproximar mais deles, através de um trabalho bem feito, através de um atendimento bem feito ao seu cliente. O trabalho-ação transforma o ambiente. Trabalho-ação é aquele trabalho material mesmo, puramente falando, né? Mas aí tem o outro lado da moeda. O trabalho-serviço transforma o homem. Transforma qual homem? Transforma a si mesmo. Quando você trabalha, quando você dá uma aula, quando você ensina alguém, quando você atende bem um cliente ali na sua loja, na farmácia, no bar, no supermercado, não importa, não importa. Mas quando você atende bem, quando você faz direitinho o que tem que ser feito, esse trabalho que ele chama de trabalho-serviço transforma o homem. Por quê? Porque você se torna melhor, você se torna uma pessoa melhor. Fazendo isso, fazendo o seu trabalho com amor. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhe recebe o concurso.
mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. Então aqui ele volta para o trabalho material remunerado puramente falando, né? Então você até consegue a gratidão ali de quem recebeu o trabalho que você executou, né? Mas isso tudo fica restrito ao mundo material que nós vemos aqui, nós conhecemos aqui. A maneira que se nos alonga a ascensão, ou seja, conforme nós vamos subindo na escala evolutiva, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Por isso que Cristo, quando ele estava lá na última ceia, ele está lá com os apóstolos, né? E aí os apóstolos estão ali numa discussão sobre quem que é o maior depois que desencarnar, quem é que vai para o céu, quem é que vai ficar à direita e à esquerda do mestre e tal, né? E o mestre olha para essas discussões tolas, bobas, né? Ele olha e ele entende o que está acontecendo, né? Aí, claro, ele não perde nenhuma oportunidade de nos ensinar. Aí ele pega e se veste à moda dos escravos, como que o escravo se vestia naquela época. Ele pegava e colocava um pano em volta da cintura, né? Um pano branco e tal, e só se vestia com aquilo. Então ele se vestiu como um escravo, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos, de cada um dos discípulos, e os discípulos não estavam entendendo nada, né? E deixaram ele lavar os pés. Quando chegou no Pedro, Pedro pegou e falou: Senhor, os meus pés o Senhor não lavará. Porque o Pedro era durão, né? E ele queria mostrar que ele era o mais fiel ali dentre todos, né? Aí o mestre pega e fala assim: se não me deixares lavar os seus pés, não tem partes comigo. Você não tem nada a ver comigo. Aí o Pedro baixou a bola, né? Mas aí ele pega e dá a lição. Qual que é a lição? Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, deverá ser o maior servidor aqui na terra. Deverá servir a mais pessoas. Este será o maior servidor. Então, vejam, como o trabalho, como fazer o seu trabalho com amor é importante, tá? Se ele, que é o mestre, lavou os pés dos discípulos para ensinar-nos a importância da humildade, da importância, para ensinar a importância do trabalho. Se o mestre, que é um mestre que está num nível evolutivo inimaginável para nós, aqui da Terra, faz isso, imagina nós, endividados que somos. Nós temos que trabalhar muito mais, temos que nos esforçar para conseguir fazer cada vez mais, para conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Então, assim como o mestre, assim como Cristo, nós também não devemos perder a oportunidade de ensinar as coisas certas para as pessoas. Porque quando nós trabalhamos com amor, nós estamos dando exemplo para as outras pessoas em volta de nós. E aí nós estamos melhorando um pouquinho mais, subindo um degrau a mais na escala evolutiva. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Então, o que são aguilhões? São chamados, né? Alguém precisa pegar e falar para você: faz aquilo aquela outra coisa, tal. Você só faz as coisas se alguém mandar você fazer, né? Só que ele está falando assim, que quando começamos a ajudar o próximo, sem ninguém mandar para nós, aí nós estamos aprendendo, nós estamos olhando para a nossa própria alma, entrando na nossa própria alma e entrando em sintonia com a vida abundante. Porque na natureza, tudo colabora com tudo.
Tudo trabalha, é o que eu falei no começo. A água, o mar, ele trabalha, as algas marinhas trabalham, as algas marinhas produzem o nosso oxigênio. Porque tem gente que pensa que o oxigênio vem das florestas, né? Não, o oxigênio ele vem do mar. As algas marinhas, elas formam esse oxigênio no oceano e aí esse oxigênio vem para a terra. O oxigênio produzido pelas plantas de uma floresta geralmente é consumido à noite, porque as plantas à noite elas respiram oxigênio também. Então, boa parte do oxigênio que as plantas produzem, claro, lógico, nós precisamos das plantas, não é isso que não estou querendo dizer que tem que desmatar as florestas, não, né? Pelo contrário, nós precisamos conservar as pobres das nossas florestas, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que, primeiro, tudo trabalha na natureza, tá tudo trabalhando, moléculas, átomos, plantas, vegetais, animais, as pessoas, os espíritos mais elevados, Jesus Cristo, Deus, todo mundo trabalha. Então por que só nós temos que ficar na preguiça? Por que só nós temos que não trabalhar? Não, nós temos que trabalhar, pelo contrário, como nós somos endividados, como todos nós somos endividados aqui na Terra, aí que a gente tem que trabalhar mesmo. Aí a gente tem que trabalhar com mais vontade ainda. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Ninguém trabalha nos níveis mais elevados da espiritualidade. Então, os espíritos puros, por exemplo, ninguém precisa falar para o cara trabalhar, não. Ele vai lá e faz o que tem que fazer. Ele estuda, ele trabalha, ele projeta, ele planeja e faz o que tem que fazer. Ninguém precisa mandar ninguém, não. Ali, nas esferas mais elevadas, existe organização de pessoas trabalhando e cooperando umas com as outras para atingir objetivos. Mas ninguém precisa ficar mandando, vai trabalhar, tal, não, faz isso, faz aquilo. Não, a pessoa já começa a aprender, já entendeu que ele precisa trabalhar e ele não fica esperando ordens, não. Ele vai e faz, tá? Ele vai e faz o que tem que fazer. Ou se ele não sabe o que é para fazer, ele vai e descobre o que tem que fazer. Ele vai, pergunta para alguém, ele vai e descobre o que tem que fazer. Mas ele não fica parado não, tá? A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Então, uma criatura consciente, né? Aquela criatura que já está consciente dessas verdades que nós estamos conversando aqui agora, que compreende essa verdade, ela já está se ajustando às leis de Deus e se rende a essa lei de Deus por livre vontade. Ninguém obriga ninguém, não. Ela continua utilizando o seu livre-arbítrio, mas ela faz o que tem que fazer. Ninguém precisa mandar ela fazer alguma coisa que ela sabe que precisa fazer, ela vai e faz, tá? Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, ou seja, quem trabalha mais, quem serve mais, evolui mais rápido, começa a subir para esferas maiores, para esferas superiores, começa a entrar em contato com espíritos mais elevados, em intelectualidade, em inteligência, em moralidade. Então a gente começa a ter contato com pessoas mais refinadas e mais próximos do que podemos até chamar de anjos, tá? Das mitologias, né? Então, os anjos nada mais são do que pessoas que evoluíram, que trabalharam e evoluíram, e que estão em níveis mais altos, e que já estão de acordo, já estão em harmonia com a lei de Deus, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeia
a espelhar-se por toda parte. Então, essas pessoas que já estão num nível mais elevado de espiritualidade, de entendimento da vida, elas reproduzem dentro de si as maravilhas do céu, que nos rodeia por toda parte. Então, se você para prestar atenção em todas as coisas, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, você vai perceber, tudo é maravilhoso, tudo é bem feito, tudo é perfeito. Mas o mais importante aqui é entender o seguinte, que quem aderiu à vontade de Deus, quem está fazendo a vontade de Deus, quem está trabalhando sem aguilhões, sem precisar ninguém mandar, que já entendeu a importância do trabalho bem feito, feito com amor, ele já consegue reproduzir dentro de si mesmo as maravilhas do céu. Em outras palavras, o que são essas maravilhas do céu? Essas maravilhas do céu são o reino dos céus dentro de cada um de nós, que Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou que o reino dos céus é como um grão de mostarda que está dentro do nosso coração e que precisa ser cultivado para que se torne uma árvore grande e bela. Não é isso? Então, é isso que o Emmanuel está falando aqui. Então, por dentro, nos tornamos felizes. Buda chamava isso de autoiluminação. A autoiluminação que ele atingiu através da meditação. Tem diversas formas de se atingir o reino dos céus, a autoiluminação. E outros chamaram de outros nomes. Então é isso, nós precisamos trabalhar e trabalhar com amor, tá? Fazer bem feito, não é fazer de qualquer jeito não, não é ir para o trabalho se arrastando não. É acordar com alegria, porque vai ir trabalhar, tá? Não vai se arrastando não, vai feliz. Dá um jeito de tirar o mau humor, se você de repente acordou de mau humor, porque de repente o mau humor, às vezes, ele pode ser só um desequilíbrio gástrico, tal, que acaba afetando o nosso humor, tá? E você não percebe. Então, se você acordou meio de mau humor, dá um jeito de melhorar aí esse humor, né? E ir para o seu trabalho feliz. Porque imagina quantas pessoas estão querendo um trabalho hoje, nesse momento, que estão desempregadas, que não têm de onde tirar o pão, nem material, e o espiritual, ele acaba dando um jeito de conseguir, através de leitura de livros, né, de conversas construtivas, né, não conversa fiada, tá? Conversas construtivas com outras pessoas. Então ele acaba conseguindo o pão espiritual, mas ele está sem pão material. Imagina isso. Imagina estar no lugar dessa pessoa, imagina, se for o seu caso, por exemplo, né? Quanto não seria bom ter um trabalho ali para você ir todos os dias, né? Para você executar todos os dias. Então, quando a gente está no trabalho, quando a gente está no nosso emprego, no nosso trabalho, seja ele qual for, devemos fazer com amor, tá? Devemos fazer com alegria, porque dessa forma estaremos alinhados, nos alinhando, não estaremos 100% ainda, mas já estaremos um pouco mais alinhados com a vontade de Deus, com a lei divina, e nós estaremos dando passos cada vez mais largos em direção à nossa evolução, à purificação do nosso espírito. Em espiritismo, o reino dos céus é chamado de reforma íntima, tá? Por que reforma íntima? Porque você aprende uma informação nova, você descobre que uma coisa, essa é a forma certa de se fazer alguma coisa, você vai e começa a executar aquilo daquela forma. Então isso que você está aprendendo agora, se você começar a partir de hoje, trabalhar com alegria, trabalhar com vontade, trabalhar com amor, então você já estará aplicando o que você aprendeu aqui nessa aula na sua vida. E aí você já terá dado um passo a mais na sua reforma íntima, tá? E olha só, reforma íntima não é uma coisa que a gente
faz de um dia para o outro, né? Que às vezes as pessoas colocam e parece que você vai fazer a reforma íntima de hoje para amanhã, né? Não. Nós estamos somente dando os primeiros passos dessa reforma íntima, tá? Nós temos muitas coisas para aprender ainda e muitas coisas para colocar em prática que nós já aprendemos, mas não colocamos em prática ainda, que faz parte dessa reforma íntima, tá bom? Mas o termo reforma íntima é a mesma coisa que o reino dos céus, que Cristo menciona, e é a mesma coisa que a autoiluminação que Buda menciona, tá bom? Bom, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário, por favor, faça o seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá? Deixe o seu like aqui para nós. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos colocar no ar, para você ser avisado dos próximos vídeos que nós colocaremos no ar, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui e eu aguardo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.